Olá a todos e todas, eu sou Eliane Costa, fui gerente de patrocínios culturais por 10 anos na Petrobras, empresa onde eu trabalhei desde os anos 70. Como gestora, fui responsável pelos editais nacionais e anuais do programa Petrobras Cultural, lançado em 2003. Me aposentei da empresa em 2012, hoje eu sou consultora, sou coordenadora do MBA de Gestão Cultural da FGV no Rio, onde eu também dou aula como professora. Bem, a nossa aula de hoje é sobre cultura e território. Antes de mais nada, é importante dizer que o território é um conceito essencial da geografia, que vem sendo muito utilizado nos últimos anos, em alguns momentos ressignificado no campo da cultura, e que vem instigando muitos gestores. Essa temática, e em especial a relação território-cultura, ela me instigou muito como gestora da Petrobras, como um recurso de enfrentamento a desequilíbrios e a distorções que a gente encontra no campo da gestão cultural no Brasil. Depois me interessou também muito como pesquisadora, quando eu concluí recentemente, há 2 anos, um doutorado na UFRJ, tratando justamente das territorialidades urbanas e das novas territorialidades trazidas pela cibercultura, ou seja, suscitadas por todas as práticas, valores, possibilidades que nos trouxeram a internet e a cultura digital. Na aula de hoje, a gente vai falar de cultura, de território e vamos pensar juntos sobre a possibilidade de uma gestão cultural pautada por uma ótica territorial. Bom, vamos começar pela gestão cultural. Apesar de ser possível falar de políticas culturais no Brasil desde os anos 30, com os experimentos de Mário de Andrade e Gustavo Capanema, não se pode dizer que o campo da gestão cultural tenha tido uma atenção sistemática desde então até a primeira década do século XXI, e muito menos as oportunidades de formação e de qualificação nesse campo. A produção cultural ganhou ênfase na década de 90 com as leis de incentivo, mas a discussão sobre gestão cultural se manteve bastante inibida e foi ganhar espaço somente já nessa primeira década do século XXI, já na gestão do músico Gilberto Gil no Ministério da Cultura, início do governo Lula, quando se passa a valorizar claramente o papel tanto do gestor público quanto dos gestores de patrocínio cultural dentro das empresas. É nesse momento também que vão surgir diversas iniciativas de formação e de qualificação no campo da gestão cultural, e é um momento efetivamente em que a gestão cultural passa a se constituir como um campo de trabalho profissional. Nas secretarias estaduais e municipais de cultura, ganha corpo a demanda por gestores qualificados, e no campo privado, as grandes empresas, especialmente as estatais, vão consolidar e ampliar suas áreas de responsabilidade social e de patrocínio cultural e passam a ser incentivadas pelo Ministério da Cultura a atuar em sintonia com a política pública, ou seja, valorizando prioridades como a questão da diversidade, dos direitos culturais e do acesso aí não só do cidadão à arte e à cultura como espectador, mas o acesso aos meios de produção de cultura. Ganha prioridade também a questão do acesso democrático às verbas de patrocínio e a preocupação com a concentração regional dos recursos de fomento, que é uma das questões que a gente vai abordar em seguida. Por conta disso, as empresas patrocinadoras começam a lançar e a preparar os seus editais de seleção pública de projetos, a partir já de um pensamento mais estruturado de gestão e já no contexto de programas mais sistematizados e mais complexos. A Petrobras, por exemplo, foi referência nesse campo, lançando o programa Petrobras Cultural em 2003, um programa bastante robusto, com seleção para diversas áreas, mas não só a Petrobras, como várias outras empresas estatais e mesmo empresas privadas passaram a adotar o mecanismo de editais de seleção pública. Esse é um momento muito desafiador e muito estimulante
e, sobretudo, muito formativo para os gestores culturais. E aqui eu me refiro tanto aos gestores públicos quanto àqueles que estavam no seio das organizações ou à frente de equipamentos culturais, ou de ONGs ou de grupos culturais. É um momento onde a cultura ganha uma visibilidade no conjunto das políticas públicas e que há uma percepção crescente do papel da cultura como motor de desenvolvimento. É um momento também que o Ministério da Cultura traz a concepção antropológica de cultura, passando a entender a cultura como modos de vida, como tudo aquilo que traz a marca da ação humana, seja no presente, nos nossos jeitos, nos nossos gestos, nos nossos atos, nos nossos saberes e fazeres, seja no passado, com as nossas tradições, rituais, festas, patrimônio, seja no futuro, com o nosso imaginário e as nossas aspirações. O Ministério da Cultura traz também, nesse momento, a ideia de que a gestão cultural deve pensar sempre a cultura sob o tripé de 3 dimensões indissociáveis: a dimensão simbólica, a dimensão cidadã e a dimensão econômica. Essa compreensão ampliada de cultura e da própria gestão cultural, ela vai enriquecer imensamente o papel do gestor cultural, que deixa de se restringir apenas às ações de restauro de patrimônio edificado e de incentivo às belas artes, que durante muito tempo representou o universo das preocupações no campo da cultura. Além do acesso público e democrático às verbas, os editais de seleção pública, eles também agiam no sentido do enfrentamento de um dos maiores desafios do gestor cultural num país como o nosso, que é a concentração regional dos recursos. Concentração essa na região sudeste, mais especialmente nos estados do Rio e São Paulo, mais especialmente ainda nas capitais do estado do Rio e do estado de São Paulo. E, se a gente quiser ser mais objetivo ainda, em alguns bairros dessas 2 capitais. É claro que essa concentração regional reflete outras concentrações e desigualdades que, infelizmente, marcam o nosso país, que tem na diversidade cultural um ativo tão grande quanto o passivo da nossa disparidade social e da disparidade no acesso às oportunidades. Porém, a gente também tem que considerar que quando o fomento público é historicamente centrado apenas nas leis de incentivo, isso inevitavelmente traz desequilíbrios. Nesse sentido, embora a Lei Rouanet tenha sido um instrumento que trouxe grande vitalidade ao campo cultural, sem dúvida, ela também cristalizou algumas disparidades, alguns vícios e algumas distorções. Agora, evidentemente, a solução não pode ser demonizar a Lei Rouanet, que é um instrumento central no campo da cultura, mas buscar corrigir esses vícios e essas distorções. A primeira distorção, que a gente pode trazer aqui para refletir sobre ela, é que a Lei Rouanet foi criada em 1991 para induzir que as empresas colocassem recursos em projetos culturais. Isso, de fato, aconteceu. Porém, o dinheiro é cada vez menos o dinheiro das empresas. Por quê? Porque a Lei Rouanet é uma lei que decorre de renúncia fiscal. Ou seja, o dinheiro aportado por uma empresa a um projeto, ele vai ser abatido do imposto de renda dessa empresa no ano seguinte. Como a maioria das empresas se acostumou a optar por projetos 100% incentivados, ou seja, projetos aprovados no artigo 18 da Lei Rouanet, que confere ao patrocinador 100% do dinheiro que ele aporta, isso significa que no imposto de renda do ano seguinte, a empresa vai abater como imposto aquele valor integralmente, a título de dedução fiscal, Quer dizer, de uma forma bem objetiva, a gente estaria falando aí de um dinheiro público, um recurso público, que é mobilizado por escolhas privadas. Evidentemente, isso traz desequilíbrios, cristaliza desequilíbrios com o tempo. O que nos leva diretamente à segunda das distorções. A maioria das empresas prefere patrocinar projetos que possam trazer visibilidade para as suas marcas. Normal, isso é o mercado.
Mas, sob essa ótica, projetos menos midiáticos ou que tenham um perfil menos mercadológico, mas que sejam igualmente importantes, seja porque se desenvolvem em regiões pouco atendidas por serviços públicos e equipamentos culturais, seja porque são projetos estruturantes na cultura, voltados à formação, à memória, à restauração de acervos, esses projetos perdem prioridade e passam a não conseguir concorrer com outros projetos que trazem visibilidade à marca das empresas. Agora, é importante lembrar, eu acho que muito pouca gente até discute isso, em 1991, a Lei 8.313, que criou o PRONAC, o Programa Nacional de Cultura, ele previa 3 mecanismos distintos que juntos poderiam equilibrar a cena do fomento à cultura. O fomento indireto, que é o mais comum hoje, baseado na renúncia fiscal. O fomento direto, que é baseado no Fundo Nacional de Cultura, através do qual o Ministério da Cultura atenderia diretamente a projetos fora do radar do mercado. E o FICART, que era um fundo que não foi adiante inicialmente e que atenderia aos projetos de grande apelo mercadológico, capazes de trazer grande visibilidade aos patrocinadores. Agora, o que aconteceu? O FICART, como eu disse, não saiu do papel. O Fundo Nacional de Cultura, historicamente, não tem recurso suficiente para cumprir o seu objetivo original, que era o de promover equidade, de valorizar a distribuição regional, de corrigir distorções com apoios diretos do Ministério da Cultura. Ele, historicamente, não tem se mostrado capaz, financeiramente falando, de dar conta dessa demanda equalizadora. Então, todos os projetos, os midiáticos, os nada midiáticos e, inclusive, as produções comerciais que teriam outras formas de subsistir, correm todos para a renúncia fiscal, que passou, inclusive, a ser conhecida como a Lei Rouanet. Lembrem que, em 91, a Lei Rouanet era a lei que criava esse tripé. E hoje ela é conhecida apenas pela parte do tripé relativa à renúncia fiscal. E aí, é claro que as distorções e as cristalizações de vícios vão acontecer. Mas, como eu já disse, não é o caso da gente demonizar a Lei Rouanet e sim de melhorá-la. Melhorá-la como? Restaurando alguns dos princípios fundadores, como nesse tripé que a gente viu, inserindo, por exemplo, percentuais que valorizem projetos que não estão no radar das empresas, valorizem projetos, por exemplo, que se realizam fora do eixo Rio-São Paulo, ou que são fortemente aderentes à política pública, que compensem situações de desvantagem regional ou de determinados públicos, e principalmente valorizando o Fundo Nacional de Cultura, que é um instrumento equalizador desde a formação, quer dizer, desde a criação da Lei Rouanet, desde a criação do PRONAC, do Programa Nacional de Cultura. Esse desafio de enfrentamento a essa concentração regional de recursos é, sem dúvida, um dos maiores desafios do gestor cultural. Bom, vamos agora falar sobre o território. Vamos pensar como é que o território, as territorialidades se relacionam com a cultura e com a gestão cultural. Acho que todos nós lembramos que desde os anos 80 e 90, no âmbito da sociedade civil, as chamadas ONGs de cultura já estavam atuando fortemente nas periferias em todo o Brasil, a partir de ações no audiovisual, na música, nas artes cênicas, nas artes visuais. Estou falando aqui de projetos, por exemplo, como o Nós do Morro, na favela carioca do Vidigal, aqui no Rio de Janeiro, que é um projeto de 1986, que desde então e até hoje forma profissionais para as artes cênicas e depois para o audiovisual. Projetos como o Nós do Morro, muitos projetos,
começaram a surgir em periferias brasileiras na década de 80, no final, e principalmente na década de 90. Quando eu falo de periferias brasileiras, é importante ressaltar aqui que eu não estou falando de distâncias geográficas para o centro, eu não estou falando das bordas geográficas do Brasil, o litoral, não, eu estou falando das bordas sociais do país. Então, a partir dos anos 2000, esses grupos que já vinham atuando nas periferias tiveram uma certa mudança de perfil. Muitos deles passaram a ser criados e tocados, geridos por protagonistas do campo cultural oriundos das próprias periferias. E a partir dessa primeira década, ao longo dessa primeira década do século XXI, esses protagonistas culturais passaram a chamar a atenção para os seus espaços de atuação periféricos, não mais pela ótica da carência desses espaços, que é como eles sempre foram conhecidos, mas pela ótica da sua potência. É um momento em que passa a haver uma mudança narrativa. Alguns protagonistas de projetos culturais da periferia passam a vocalizar de uma forma muito empírica a questão dos territórios, a identificar os seus espaços de trabalho, de ação, como territórios, como se a denominação periferia guardasse alguma passividade que já não desse conta da potência desses espaços. Várias dessas iniciativas, inclusive, no início do século XXI, a gente tem aí a internet explodindo, todos os recursos que a gente conhece de articulação, de expressão, de comunicação de muitos para muitos que a internet vai trazer. Várias dessas iniciativas se articulam em redes, ganham muita repercussão e muito reconhecimento e passam a instigar fortemente os gestores públicos de cultura e também os gestores de patrocínio nas empresas, reivindicando direitos, reivindicando visibilidade, verbas de fomento, acesso às verbas de fomento e disputando com razão o imaginário da cidade e da cultura. Isso do ponto de vista da sociedade civil. Do ponto de vista da presença da política pública nas periferias brasileiras, a gente não pode deixar de mencionar os pontos de cultura, que em 2004 são lançados no âmbito do programa Cultura Viva, que vai ser objeto da aula 11 desse curso. Eu não vou entrar muito no programa Cultura Viva por conta de ser um foco de uma aula, mas só dizer que foi uma iniciativa muito potente do Ministério da Cultura, a partir de 2004, que chancelou como pontos de cultura iniciativas culturais já existentes há pelo menos 2 anos no Brasil inteiro, que atendessem especialmente a públicos em situação de vulnerabilidade social. Então foram chancelados muitos projetos em favelas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, periferias de grandes cidades, pequenos municípios. E os pontos de cultura, eles tinham uma característica muito especial, que é uma exigência de recursos digitais de produção audiovisual. Muitas peças audiovisuais, músicas, blogs, sites, documentários, ficções, foram criadas nos pontos de cultura a partir desse recurso que era inerente à implantação de um ponto de cultura. E forte também porque todos os pontos de cultura, por terem esses recursos digitais e conexão à internet, era, no meu entender, esse aspecto dos pontos de cultura um aspecto extremamente potente. O IPEA diz que em 2011 ele aponta a existência de 3.500 pontos de cultura em todas as regiões do país, com diferentes focos e perfis, envolvendo mais de 8 milhões de pessoas em mais de 1.000 municípios brasileiros. Ou seja, é uma configuração de extrema potência que certamente não chegou a ser de todo explorada. Eu trago os pontos de cultura aqui porque eu acho que é uma ação
muito potentes do Ministério da Cultura e também porque, embora eles não trouxessem explicitamente a questão do território, eles já sinalizavam a importância das especificidades locais, das singularidades, das vocações e das demandas de cada lugar, ou seja, das potências de cada lugar. E é importante ressaltar também que a chancela dos pontos de cultura aos agentes culturais das pontas foi fundamental para a construção empírica da narrativa territorial que viria em seguida. Como eu disse no início, o território é um conceito essencial na geografia e vem sendo, nos últimos anos, muito apropriado e muito ressignificado no campo da cultura. Nós temos um grande geógrafo brasileiro, baiano, Milton Santos, que definiu o território, ou melhor, o território usado, que é como ele gostava de dizer, como o chão mais a identidade, o sentimento de pertencer ao que nos pertence. Eu acho essa definição muito significativa e muito clara, né? O território é o chão mais o sentimento de pertencer ao que nos pertence. Outro geógrafo muito significativo na questão dos territórios, Jorge Barbosa, que é também fundador do Observatório de Favelas na comunidade da Maré, aqui no Rio de Janeiro, ele entende o território como conceito e como prática social. Ele entende o território como a escrita dos cidadãos no chão das suas existências, como ato e potência, ou seja, como uma dimensão prático-simbólica das relações sociais, que se pode identificar em qualquer grupo social, em qualquer lugar, numa comunidade, na cidade, numa vila, em qualquer lugar em que se compartilhe vida e se compartilhe cotidiano. É evidente que essa concepção de território, muito para além do chão, né, o chão mais o sentimento de pertencer ao que nos pertence, e dentro da própria geografia, o conceito do território, ele foi se ampliando, foi se tornando mais subjetivo, e esse chão passou a ser não exatamente o substrato, o chão físico, mas um substrato relacional a esse sentimento de pertencer ao que nos pertence. Então, quando a gente pensa no território, já com essa concepção mais subjetiva, mais cultural, a gente pode ver que são inúmeros os territórios, as territorialidades que se formam e se desformam, se constroem e se desconstroem no espaço urbano o tempo inteiro, em diferentes dimensões, durações e escalas, as mais diversas. E é importante que a gestão cultural consiga perceber essas emergências, essas cenas que vão emergindo de lugares, né, de lugares onde se compartilha potências, se compartilha subjetividades, se compartilha singularidades e demandas também. Então, a gestão cultural pautada por uma ótica de território, por uma ótica territorial, é uma gestão cultural que olha mais para um mapa, né, para uma visão menos categorizada por linguagens e mais por um olhar mais sensível para cenas emergentes, para coisas que ainda não estão, às vezes, sistematizadas, percebidas, reconhecidas, mas que são cenas significativas. Por exemplo, a gente pode pensar a cena do passinho, a cena dos saraus, dos encontros, né, das rodas de rima. São cenas que não se encaixam necessariamente em uma linguagem, mas são cenas que vão nascendo de compartilhamento de subjetividades, compartilhamento de potências, de singularidades, de demandas, de corporeidades estéticas compartilhadas ali. Então, é um pouco pensar a cultura no espaço, na cidade, por exemplo, diante das desigualdades também e assimetrias que marcam
a cidade, né? Que marcam o campo da cultura e que marcam a cidade. É um outro jeito de olhar, um outro jeito de mapear, um outro jeito de enxergar. Talvez isso fique mais claro quando a gente pensa, como eu falei, né, em dois tipos de edital, por exemplo, de seleção pública. Um separado por linguagens e o outro mais aberto, menos definido em caixinhas, mas que deixa aparecer esse tipo de coisa que você começa a entender as cenas do lugar. Né? Eu acho que são cenas emergentes, né? Que ainda não foram totalmente percebidas, mas que num edital, às vezes, mais aberto ou num olhar mais aberto de um gestor cultural, elas conseguem ser percebidas na cidade. São processos, né, percebíveis assim, com esse olhar mais territorial, olhar para processos que às vezes são processos originais, de criação, de afirmação, de compartilhamento de territorialidade, de subjetividade, que provavelmente permaneceriam invisíveis numa gestão cultural, por exemplo, num edital dividido em linguagens, onde possivelmente vários desses protagonistas nem seriam contemplados e por vezes até nem visibilizados nessa setorização de linguagens, né? Quando a gente fala de território também, o Jorge Barbosa, que eu citei há pouco, ele tem uma frase que é muito... foi inclusive a frase que me fez trabalhar na minha tese de doutorado. Ele fala que compartilhar é habitar a mesma morada, o mesmo território. Então, território é onde se compartilha subjetividades, onde é o lugar dos sujeitos em compartilhamento. E quando essa frase, compartilhar é habitar a mesma morada, o mesmo território, trazendo esse verbo que é tão caro à cibercultura, às práticas da internet, e considerando toda a evolução que o conceito do território teve dentro do campo geográfico, a gente pode perfeitamente pensar nas novas territorialidades, as territorialidades contemporâneas que vão surgir do cenário das redes. Hoje, os nossos espaços, as nossas bolhas, as nossas redes sociais, os nossos espaços onde a gente compartilha afinidades, objetividades e subjetividades, compartilha representações e vivências, são, por que não, territorialidades contemporâneas, que também devem ser entendidas, né, num gestor cultural que está preocupado com essa pauta mais territorial para a sua ação. Então, essas territorialidades, para concluir esse trecho, são territorialidades, essas territorialidades da cibercultura, né, suscitadas pela cultura do século XXI, que é a cibercultura, são territorialidades muito próprias de uma sociedade em rede, de uma inteligência coletiva compartilhada em tempo real por indivíduos nas suas diversidades, né? O ciberespaço é hoje um espaço público. É um espaço público onde se compartilha, onde também se criam territorialidades, apesar de todo um pensamento também de grandes estudiosos da cibercultura, como Pierre Levy, e outros, muitos dentro da cultura, que associam a cibercultura à desterritorialização. Mas o próprio conceito de território dentro da geografia, ele evoluiu muito. E acompanhar essa evolução nos permite falar de territorialidades contemporâneas, sim, no âmbito do espaço virtual, do ciberespaço. Bom, então eu entendo que a gestão cultural pautada por uma ótica territorial, ela passa pela descentralização da verba, mas não é só isso. Eu entendo que é mais do que uma perspectiva geopolítica de capilarização. É um reconhecimento de um caráter mais subjetivo das territorialidades, é o reconhecimento de outros modos de produzir a vida, de fazer arte e cultura, é o reconhecimento até de um lugar de fala, né, de demandas de lugar de fala. Então, é um outro olhar, não vou dizer que é melhor ou que é pior, é um outro olhar
que talvez permita ao gestor cultural uma aproximação maior de demandas mais emergenciais no campo da cultura. Existem algumas experiências muito positivas de políticas públicas já implementadas sob a ótica territorial, com distintas abordagens. Por exemplo, há os territórios de identidade na Bahia, implantados em 2007, de uma forma bem pioneira, e que são reconhecidos hoje por diferentes pastas na esfera do governo. Isso é muito importante. O prêmio Ações Locais no município do Rio de Janeiro, que foi uma experiência também muito forte, um edital muito aberto, com seus ritos e burocracias muito revistos, né, muito facilitados, muito aberto, e que conseguiu pegar, assim, no município do Rio de Janeiro, cenas que ainda eram muito emergentes, muito pouco percebíveis num edital convencional. Houve também, na esfera do governo estadual do Rio de Janeiro, a experiência dos territórios criativos. Eu acho importante, nós todos aqui, alunos e eu, a gente se aprofundar nessas experiências, né? Penso que esse curso é um curso não só de pensamento e de reflexão, muito importante, mas é um curso também de mobilização para a ação. Então, conhecer essas experiências acho que é bastante importante. A experiência dos territórios de identidade na Bahia, ela está bastante documentada na internet, no próprio site da Secretaria de Cultura da Bahia, né? O Ações Locais, eu vou colocar à disposição de vocês um artigo da Lia Baron, que estava na época na Secretaria Municipal de Cultura e que escreve sobre a experiência das ações locais. Acho importante também vocês lerem sobre isso. Vou trazer também aqui, compartilhar com vocês, 2 textos do Milton Santos, que eu mencionei aqui, que são textos seminais sobre a ideia de território, numa perspectiva cultural. Vou também disponibilizar 2 textos do Jorge Barbosa sobre território, cidadania e políticas culturais, que são bastante instigantes também, inspiradores. E vou disponibilizar para vocês as minhas publicações, cujo PDF é disponível nas redes, todas são licenciadas em Creative Commons, podem ser compartilhadas livremente, que são um livro sobre os pontos de cultura e a gestão do Gilberto Gil, que é o livro chamado Jangada Digital, que eu vou disponibilizar o PDF. O De Baixo para Cima, que é uma experiência, um livro de relato de experiências nessa perspectiva do de baixo para cima, né? Projetos de periferia que enfim, foram muito reconhecidos. É um livro que eu organizei junto com a Gabi Agostini, também vou passar o PDF para vocês. E o PDF da minha tese, que trata de territorialidades urbanas em ciberculturas plurais, o vital e o virtual nas periferias do Rio de Janeiro, para quem se interessar por esse tema das territorialidades no ambiente digital, no ciberespaço, né? Ou de territorializações via ciberespaço. É um foco assim que a gente não tem tempo aqui de aprofundar muito, mas que eu vou disponibilizar o PDF para quem tiver esse interesse aí. Chegamos ao final, eu acho que há muito para a gente refletir e para desenvolver nesse campo. É um campo, essa interseção território-cultura, território-gestão cultural, é um campo que está em construção. Acho que nós podemos contribuir para esse campo, devemos contribuir para esse campo e, principalmente, queria pontuar aqui, né, só para a gente fechar, dando assim alguns highlights de coisas que a gente falou, né, em que eu acho que todos nós que estamos mobilizados no campo da cultura, que somos ativistas do campo da cultura, seja na área de ensino, seja numa militância mais da sociedade civil, seja em equipamentos culturais, grupos culturais, seja na política pública, eu acho que é importante a gente trazer novamente
a centralidade da cultura, a institucionalidade da cultura que está em risco, né? A centralidade da cultura no campo das políticas públicas, a percepção, trazer novamente a percepção da cultura como motor de desenvolvimento. Isso é comprovado, né? Nós tivemos durante o governo Lula, os 10 primeiros anos dos 10 primeiros não, mas os primeiros anos do governo Lula, depois do governo Dilma, nós tivemos a oportunidade de ver na prática pontos de cultura, projetos de periferia na área da cultura, e não só de periferia, mas um campo riquíssimo de cultura pipocando, né, e que precisa voltar a ter um olhar positivo, né, um olhar de incentivo, mais do que sabido, a partir dessa época, das possibilidades da cultura como geração de renda, como geração de emprego, como uma atividade capaz de gerar tributos, de ativar cadeias produtivas, outras cadeias produtivas, ativar processos econômicos, a percepção da cultura como direito, né? A ótica dos direitos culturais, fundamental, a cultura como promotora de cidadania, né, valorizando saberes, gerando pertencimentos. Então, assim, trabalhar pela gestão cultural qualificada, né, que reconheça essa nossa riqueza cultural enorme, essa nossa expressão cultural tão plural, tão diversa, que reconheça o papel da cultura para colocar o Brasil, de fato, na economia do século XXI. Né? Nós não podemos nos dar o luxo de andar para trás. E do contexto que nós temos hoje, né? Assim, a gente ter consciência de um contexto que a gente tem hoje, de uma riqueza absurda de diversidade cultural, mas ao mesmo tempo um quadro de profunda desigualdade social, onde a cultura tem tanto para contribuir, e de desigualdade de acesso às oportunidades. Eu acho que isso vale tanto para os gestores públicos quanto para os gestores que estão dentro das organizações, nas áreas de patrocínio, nas áreas de responsabilidade social. Um conceito que a gente achava que já estava mais do que sedimentado e que nesse momento a gente tem necessidade de incentivar, né, dentro das empresas, esse olhar de responsabilidade com a sociedade, né? E a possibilidade, inclusive, das empresas trabalharem não só como uma ótica de visibilidade das suas marcas, mas por uma ótica de reputação das suas marcas. Reputação é hoje um assunto, uma temática essencial no mundo. Né? Como é que a empresa lida, com que públicos, com que valores, com que prioridades? Então, acho que os gestores que também estão dentro das empresas, vai aí um recado da responsabilidade, né, que a gente tem de trazer novamente esse pensamento, né, da cultura como uma coisa capaz de trazer reputação para uma marca. E a marca hoje é um dos valores maiores de uma companhia. E a reputação de uma marca é um valor imenso para a companhia. E, claro, dizia para os gestores municipais, estaduais de cultura, que realmente percebam, né, esse papel da cultura, briguem por ele, porque vale a pena, né? A gente sabe o papel, o poder que a cultura tem de catapultar, né, tanto na dimensão simbólica, quanto econômica, quanto cidadã. Muito obrigada pela atenção. É isso.